Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia. Ok, mestre Dinho, agora é com o senhor. Obrigado. Tá. Juiz, eu tenho ali as 10 perguntas para fazer do GPT. Mas antes eu quero perguntar ao juiz. Na live que passou, inclusive ela já está quase pronta, tem uma matéria, que essa matéria fala que a unidade dos Estados Unidos da América que matou Bin Laden é vista perto da Venezuela. E o juiz agora falou esse assunto também parecido. O juiz já falou, né? Já explicou E eu quero perguntar também, que eu achei interessante, que essa live desse momento, eu poderei colocar, eu acredito que é o que o juiz falou na live, colocar bem assim: prisão de regime perpétua de Alexandre de Moraes. Está correto essa live agora? Correto, né? Correto. Vamos lá para ganhar. Esse é o mandato. Prisão perpétua. Ok. Mandato de prisão. Mandato, né? É. Deixa eu botar aqui. Eles chamam de captura, né? Mandato, né? É. Então, essa é a segunda live, eu falo a terceira da noite passada. É a segunda. É a segunda. Eu aqui de plantão, vendo, vamos dizer assim, eles ainda não, a população ainda não se deu conta da gravidade da situação. Quando você via na televisão que falavam o Estado Islâmico se encontra no Iraque, aí você via a população brigando com o Estado Islâmico, os caras todos vestidos de preto, turbante preto, tudo preto, e eles com os fuzis atirando, cortando o pescoço das pessoas. E aqui você diz, olha, é o Estado Islâmico. As milícias são o Estado Islâmico. O mesmo modus operandi. Os sicários do México cortam o pescoço. Eles também fazem, como se diz, esquartejamento. É muito normal lá.
as características para você, porque você tem que identificar. É como crime no Código Penal. Latrocínio, o que é? É um assalto seguido de morte. Ah, é? É. Ou é uma morte para o assalto? É. Então você tem para uma tipicidade de dosimetria, contabilidade do delito. E para outra tem outra dosimetria de contabilidade do delito. Então você, para tipificar os terroristas, você tem o Estado Islâmico, o modus operandi, ou seja, como foram treinados. Porque você vai fazer o que você foi treinado para fazer, nem mais nem menos. É ordem. Então você vê que lá não é, quem é que está com a gente? Sou eu. E você quem é? Eu sou o João, irmão do Joaquim. Não. Tem que ter treinamento. O sujeito é da telecomunicação, o outro é da engenharia, o outro é da saúde, tudo com treinamento. E eles agem com o treinamento do Estado Islâmico. Então, alguém treinou eles. Quem treinou eles? O Estado Islâmico. Ex-combatentes da elite, da polícia do exército. Os dragões do Irã. O sujeito bateu de frente com a liderança lá dos dragões do Irã, saíram na porrada porque eles brigam entre eles, puxam faca, um sobreviveu, jurou matar o outro. Saiu da incorporação, virou Estado Islâmico. Ele quer se vingar. Então, o Estado Islâmico não gosta do Irã. É inimigo ferronho do Irã. Eles se estabelecem e, claro, são mercenários. Quem pagar pelo serviço dele, eles vão trabalhar. Então, dizer, mas se vier o combate, vai desgringolar, vão sair da rota, vão para outro lugar. E claro que vão. E por que vão deixar? Claro que vão deixar. Eles estão fugindo. E aí vão pegar todo mundo. Você vai fugir aonde o outro diz, eu estou bem, estou cheio de munição aqui, vem para cá, aqui tem mais gente e tal. Chega lá, aí cai. Passa um tempo, né? 1 mês, 2 meses, 6 meses, às vezes 1 ano. Eles vão ficar 10 anos. Os Estados Unidos vai ficar 10 anos bancando dinheiro, com muita bala, muito míssil. A coisa é séria. Então ele falou, eu não vou falar com Lula. E o sujeito lá da Malásia, os reis, né? Estão dizendo. Ferrou pro Lula. Ele não é pessoa bem grata aqui. E aí, onde que está o Lula? Está guardado. Estava esperando pelo senhor que ele embrulhado para presente. Entendi. Está guardado. Está guardado. O senhor quer ele embrulhado para presente? Sim, tá bom. Ô Lula, você tem uma reunião importante em Washington. O avião nosso, da sua majestade, está à tua disposição para te levar lá. Não, eu tenho o meu, eu vou com o meu. Não. A gente vai te levar. Vai por mim. Corpo diplomático. Entendi. Tá certo. Aí levam ele lá para Washington. Quando chega lá,
Lula, você vai ficar aqui aguardando, daqui a pouquinho a gente tá aí. Tá bom. Aí, chegou o almoço. Almoço? Sim. Olha, trouxemos aqui um suquinho, almoço. Tá assistindo? Tô. Escuta, pode ficar à vontade, tira o casaco, afrouxa a gravata, fica tranquilo. É assim, meu amigo. Enquanto isso aparece outro sósia, né? Olha, se aparecer melhor, né? Porque todo mundo vai cair. Todo mundo. Ele agora descancarou, agora ele está direto com os olhos verdes. Está direto com os olhos verdes. Olha, eles não sabem com quem estão brincando, são loucos. É verdade. Ô, mestredinho, esse é o relatório. O senhor tem perguntas? Sim. Eu vou logo começando as 10 perguntas, se der tempo. Eu quero aqui fazer as perguntas para o juiz Oscar Aníbal Chapano. Primeira pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapano, quais são, na sua visão, os maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje em termos de independência do Poder Judiciário e de preservação dos princípios republicanos? Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 19h36. A ética, liturgia do bom comportamento, exemplo de formação acadêmica, qualquer cidadão pode exercê-la, qualquer cidadão pode estabelecê-la, e todo cidadão que pratica dos seus costumes é bem-sucedido. Sempre está feliz. Ética, conduta ao respeito mútuo, ao entendimento, ao esclarecimento, não à agressão, ao esclarecimento. Olha, vamos fazer isso aqui que a gente vai ganhar dinheiro. Não, peraí, se você fizer isso e te pegarem, você tem pela dosimetria 6 anos daqui, 8 de lá, olha, depois você tem o flagrante, e você tem um plano bem bolado, a prova de prisão. Não, vamos deixar para lá. Ou seja, você utiliza a ética. Porque o ladrão é feito pela oportunidade. Ele vê o dinheiro na frente dele e ele não tem nenhum tipo de constrangimento em pegar. Não tem. E é triste. É muito triste. Mas tem gente que encontra dinheiro e guarda e fica parado esperando para ver se o sujeito volta, e passa 3 horas, 4 horas, o sujeito está lá em pé ou sentado, vendo se tem alguma pessoa aflita à procura do dinheiro. E eis que a pessoa aparece, e eis que ele realiza de entregar o dinheiro para essa pessoa, pergunta quanto tinha, e tinha tanto. Efetivamente, esse dinheiro todo está aqui. É seu. Como é que foi? Eu não sei. Eu estava desesperado, estava com o dinheiro na mão, aí me desesperei, daqui a pouco eu não vi mais o dinheiro na minha mão, não sei o que aconteceu. Aí saí desesperado, perdido, procurando tudo que é lugar.
Aí voltei pelo mesmo caminho. Olha que satisfação. É a mesma coisa que você ser convidado a presenciar, a estar na companhia de uma santa. É um privilégio. É um privilégio. São oportunidades únicas. E que você deve dar testemunho. Para que o que aconteceu com você vai acontecer certamente com o teu próximo. Por quê? Porque é merecimento, porque é propósito. Tudo te será revelado. Então, não há o que temer. Os descontrolados são eles, não nós. Nós estamos bem, obrigado, rindo pra caramba da cara deles. E eles com medo, porque eles vão encontrar as armas. As mesmas armas que submeteram o povo, eles vão ser submetidos. Próxima. Pergunta 2. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o senhor define o papel do patriota no mundo jurídico e social brasileiro? Há alguma distinção entre patriotismo e nacionalismo que considera importante? Um é complemento do outro. É um paradoxo que se transforma num axioma, e um axioma que se transforma num paradoxo. Porque um é complemento do outro. Porque não há uma decisão única, há um comportamento. E esse comportamento, ele é um objetivo a você lidar dentro dos direitos e deveres de cada um. Então você vê a genialidade do sujeito que elaborou uma benfeitoria que é para o povo, que é um excelente trabalho de engenharia para benefício do povo, mas na gestão dos pagamentos, o dinheiro é desviado. Então, em vez de fazer um gol de placa, apareceu o rombo. Aí eles têm que socorrer para que não acabe as tetas para eles mamarem. Porque o procedimento sempre é o mesmo. Não deixa a multinacional brasileira morrer, não deixa ela sucumbir, manda grana, faz ela ressuscitar, porque daí que sai o dinheiro de transferência, de você submeter, de participar do roubo da ONU, 60 bilhões de euros. É 600 bilhões de euros. Não é 60, é 600 bilhões de euros. Um diretor da ONU, e ele falou que vai entregar até o... vai entregar tudo vai entregar. Porque ele não precisa falar. Ele foi alcançado. Ele foi agraciado. Então ele vai estar com o prêmio. Todo mundo agora está fazendo o presídio. O senhor Bukele, ele está orgulhoso porque ele está conseguindo
porque ele tem realmente uma inspiração divina. Ele está propagando a sua fé, os seus costumes, a sua ética, e estabelece o comportamento cotidiano para recuperar todas essas pessoas que estavam desorientadas, sem fé. Já pelo fato do sujeito não ter que se preocupar de que o vizinho quer matar ele, por ele ser de uma banda com hierarquia, né? Quando o cara morreu, você vai assumir. Aí ele diz, pô, e vou ter mordomia, né? Prestígio. Então começam a se matar. Então lá, o sujeito não tem que se preocupar. Ele é guardado. E lá vão guardar o Maduro, o Petro. Agora o Lula não falaram nada. O Lula vai para Washington. Vai lá fazer o show na Casa Branca, no Salão Oval. Reconectou. Aí vai apertar a mão do Lula. Tá, vai apertar a mão do Lula. Aí vai puxar o ombro do Lula, desloca o ombro. A mão dele espreme que nem uma laranja. Aí deixa eu ver essa cara. Tira a máscara ou tiro? Não, aí tira a máscara. Aí aparece o plágio. Que fantástico, que filme! E os sujeitos, eles dizem, não, nós não temos narcotráfico, nós não temos terroristas. Não, você não. Você é o terrorista. Você é o chefe do narcotráfico. Você fez 17 distribuidores. Você é o matuto. Você é o vendedor. Você é o que fecha negócio. Tu tá preso. Reage, por favor, reage. Então, mestre Dio, esse homem não sabe, vai encontrar quem inventou a roda, quem inventou o espaguete, a pólvora, o Sputnik, o 31 Atlas, que é tudo ficção, entendeu? É fake news. Foi levantado. Não existe nada disso. Já foi levantado, já vai ser esclarecido. Tudo fake news. Elaborado pela China, pela Rússia. Tudo fake news. Foi pego a nave, uma nave nodriça, né? Eles chamam nave nodriça, porque eram 3 naves, uma pequena, uma maior, uma tinha 2 quilômetros, a outra tinha o Parque de Nova York, e a outra era do tamanho do estado de Nova York, né? Aí pegaram aqui era o Citapar, né? O Parque Central lá, de Nova York. E viram que lá dentro estava cheio de bolinha, cheio de naves, feito bola de futebol mais grande, né? De drone, cheio de bombinha, para soltar. Acabaram com aquilo, né? Aquilo veio abaixo. Então vai aparecer a qualquer momento.
O 3 em 1, Atlas é cascata. Tudo fake news. Então, mestre Dinho, estamos com o Estado Islâmico dos cartéis. Cartel del Soles é o Estado Islâmico. Ele está situado aonde? Ele vai pela Rota da Seda. E o chinês foi pego aonde? Lá no porto, que foi construído pela Odebrecht, que estava na mão do russo, e que esse cara, o chinês, estava lá com o navio chinês, cheio de fentanil, e acabou. Foi pego ele e o exército dele. Entendeu? Então eles só bombardeia a matéria também. Mais alguma pergunta, mestre? Pergunta número 3. Juiz Oscar Aníbal Chapano, que medida, jurisprudências recentes ou debates sobre liberdade de expressão e desinformação, por exemplo, envolvendo redes sociais, afetam o exercício profissional da magistratura ou da arbitragem no Brasil? Em realidade, o componente da hermenêutica da elaboração da sentença requer retórica. E a retórica, ela é uma construção de narrativas que estabeleçam concordância para relatar o crime, os fatos, atos e circunstâncias que aconteceram. O rito, o fato, o ato e a circunstância. O rito. Estabelecido o rito, você já está com o sujeito que ele tem penalidade. Só pelo fato de estar na tua presença, ele vai cumprir já uma sentença. Uma sentença de absolvição ou de culpa. É uma sentença. Então ele está na tua frente para ser julgado. Através dos atos, fatos e circunstâncias que o colocaram na tua frente. Você vai ler, ele vai dizer quem ele é. Vai contar ele vai falar quem ele é, o que ele fez. E você, através do fato, isso que ele falou é verdade. Agora, o ato, por quê? Por isso. E a circunstância? Por causa que ele falou, pegou, seduziu a minha amante, minha mulher, minha filha, todo mundo. Até me seduziu, eu sucumbi. Então, você vai ter que situar o rito dos fatos, atos, ou seja, foi com martelo, foi com uma zarabatana, foi com um sapato montanha. Você vai ter que situar tudo isso dentro do local onde aconteceu o fato, o ato e a circunstância. E ver as possibilidades do que ele está narrando, do que ele está contando, tenham locomoção dentro do local e ele possa se movimentar. Então fica estabelecido que sim, ele procedeu a dizer a verdade, ou não, ele não procedeu a dizer a verdade.
porque não tinha como ele se movimentar. Então ele está mentindo. E o que leva a essa circunstância, essa premissa verdadeira? Quem ele está defendendo? O crime da capacidade é dele? E qual é o crime de capacidade? Ele roubou 600 bilhões de dólares. Estava na conta dele. Ele tem capacidade de roubar 600 bilhões de dólares? Não. Quem é que tem situação para poder roubar 600 bilhões de dólares? É o presidente da República. Ele está roubando de algum outro lugar do cartão. Cartão sem limite. Ele está comprando edifícios, propriedades, bairros inteiros na África. Ele é dono de 4 bairros da África, onde tem condomínio. Ele quer fazer lá melhorias, fazer aquilo tudo bonito, com praias afrodisíacas. Botar cassino, botar puteiro. O jet set vai para lá. Está fazendo isso. E tá aí, esse cara tá. E é ele. Olha, não, ele não. Ele não tem capacidade de tanta soberba. E como é que ele conseguiu esse Lula? Foi patrocinado. Por quê? Pelo Gaddafi. Foi patrocinado. Por quem? Pelo Nikita Khrushchev, pelo Fidel Castro. Ele foi patrocinado. E como é que ele ganhou esse prestígio todo? Ele participou, ele elaborou. Ele foi falar com o camarada Tchetchenko, ele foi falar com os russos, ele foi falar com todo mundo. Ele convencer o presidente que ninguém vai propor dinheiro fácil. Quando o Lula chega, todo mundo diz: "Ih, chega o Papai Noel. Vou ganhar uma grana." O corrupto vem aí. Então ele chegou: "O que te traz aqui, meu amigo?" "Olha, eu vim aqui porque eu tenho que elaborar um plano. Você vai ter que dizer que está comprando de mim, que está me dando grana." Entendeu? Mas a grana tem que aparecer. Eu trouxe a grana, mas você tem que dar origem. E esse dinheiro é de onde? Eu roubei os velhinhos. Assaltei os velhinhos. Assaltei o pescador. Assaltei até o defunto. O defunto estava lá, dormindo no paraíso. Ele me deu o salário dele de aposentadoria todo mês. E o povo está esperando até hoje comer picanha. Não tem nem mais pé de galinha. Tu não acha mais pé de galinha no supermercado. Não tem. E é bom para cartilagem, hein? Pé de galinha. Sabia? Não. É bom para cartilagem, é tutano. É bom para cartilagem, para articulação. Entendeu? Todo mundo lá comendo pé de galinha e bebendo cerveja. Entendeu, mestre? Entendi. Então, esse povo, ele olha para ele e fala: chegou a salvação. E ele fechou a mão, mestre. Os bicheiros nunca fecharam a mão. Castor de Andrade
onde ele chegava, ele dava 100 de gorjeta. Ele dava gorjeta para todo mundo. Trouxe um copo d'água, 100zinho. Me serviu o café, 100zinho. Me abriu a porta, 100zinho. Me levou fazendo escolta, 100zinho. Ele sempre dando dinheiro. Já o que foi, que eu conheci, o Marco Aurélio Melo, mesmo nome que o ministro, filho do senhor Raul Capitão. Ele tinha um pequeno pelotão de 200 policiais, tudo de bicuda, e ele pegava, botava a mão no bolso, se usava aquele sapato branco, calça branca, camiseta de seda toda psicodélica, aqueles cordão de ouro, né? Aqueles Rolex, não apertavam nunca na manga para ficar bem larguinho, né? E ele pegava, botava a mão no bolso e botava em cima do Jaguar. Um Jaguar ele tinha. Aí ele botava em cima do capô e falava: quem pegar, eu vou praticar um pouco. Aí todo mundo se olhava, aí o cara olhava para o outro e falava: tá bom, vai você está precisando, vai você. Aí ele ia lá e pegava uns 30 mil, 40 mil, botava no bolso. Aí sentava numa cadeira, na frente do Jaguar. Aí ele tirava os anéis e começava a dar porrada no segurança, até ele cansar. Morreu com 40 balaços. Ficou que nem peneira. 8 cabeças. Ele chegou da boate, no Leblon, numa cobertura, duplex. Eu tinha acabado de decorar a cobertura. Tinha acabado de passar a chave para ele. E que ele queria uma cama redonda lá em cima, na piscina. Os vidros, tudo. Então, quando ele chega com o segurança dele, o Hulk, o nome do segurança, Hulk, polícia militar. Aí quando ele vai abrir a porta, meu amigo, é a R15, chuva de bala de R15. Cravejando o carro, o opalão preto, que ele andava com o opalão preto, com a segurança, né, que estava o Hulk, e ele estava no carro dele, Jaguar. Aí, meu amigo, ele se escondeu atrás e começou a trocar. A bala acabou. Não fizeram nada com o Hulk, nem com a mulher dele. Uma modelo linda. E deixaram ele que nem uma peneira. Se cagou todo, né? Porque o trauma é muito forte. Eu estava na ilha do meu compadre, o italiano. Estava passando o fim de semana. Ligaram para o Yacht Club, mas não tiveram como mandar me avisar. Tinha a ilha do pessoal
a família Carvalho, né? Conhecidos também do Collor, e a ilha do meu compadre. E eu lá descansando. Quando eu volto, me falaram, olha, o chefe morreu. Morreu? Morreu. E quem foi? Não sei, não sei. Aí eu falei, escuta, cara, teu chefe morre e tu não sabe quem foi? Que porra é essa? Tu não tem um cara que tem uma bronca assim de você, que você não sabe dizer que foi ele? Que porra é essa, meu amigo? Tá querendo enganar quem, porra? Aí chama todo mundo. Como é que foi? Foi assim, 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 assim. Assim dizem. Ah, alguém me contou. E o amigo do amigo. Tá. E você estava onde? Cara, eu não me mexia, não piscava nem assomava o olho, porque era muito tiro. Mas muito. AR-15. Os 12 AR-15. E ele estava com duas AR-15, e uma Smith West e uma 45 Colt. Aquela americana. E tá. E ele trocava. Aí descobrimos que os caras vieram e se esconderam na casa do capitão Guimarães, o torturador do Doicode. O herdeiro de uma fração dada pelo senhor proprietário da Beija-Flor, Guimarães. Aí, para que ele pudesse administrar, você vai ficar administrador, não é teu, é administrador. Entendeu? Tu é o meu matador, tu é administrador agora. Matador, administrador. Perfeito. Aí, rapaz, os caras foram se acautelar numa das casas dele. Morreu todo mundo. Quando o povo chegou lá, né? Tava todo mundo morto já. Entendeu? Entendi. Então as brigas do pessoal, os acertos, batem dessa forma. E naquela época, tudo militar, tudo com treinamento. Os caras, todo do corpo de fuzileiro, de paraquedista. Tudo sério. E sempre foi assim. Então agora eles estão trazendo gente de fora, estão trazendo gente da gola, de guerrilha, lá dentro da selva, andar pelo mato, sobreviver no mato, fazer caverna, cavar buraco, que nem bicho. E eles fizeram essas instruções. Então, é o comportamento do Estado Islâmico. E esse é então vai ser um embate quarteirão a quarteirão. Vai durar 10 anos. Só que é letal, né? É guerra, né? Não é polícia, tá preso, vai preso.
aí solta, não. E é com eles, né? Porque eles são o crime organizado. É o Alexandre de Moraes, é a Carmen Lúcia, é o Gilmar Mendes, a família do Gilmar Mendes, tudo traficante. Os irmãos dele têm boca de fumo. Tem aí, eles pegam, botam umas trouxinhas. Sabe como é que é? Eles vendem assim, como se fosse feira. Entendeu, mestre Dinho? Entendi. Então, o juiz fala para ele: eu não tenho medo dos seus jagunços. Eu já viajei com jagunço, lá em Crateús, lá passando pelo batalhão da Polícia Militar do Exército. Eles paravam o ônibus, aí subia 2 ou 3 baleados, aí falava: eu posso botar minha mão aqui? Pode, porque você tá? Não, aqui tá bom. Mas o que aconteceu? Tomei um tiro. Eu discuti com o sargento. Bom, estimo melhoras aí, até vai passar. Aí antes de chegar no batalhão ele desce. Entendeu? Aí quando está passando pelo batalhão, eles param, revistam o ônibus todo, aí vão embora. E o sujeito cruza pela Caatinga, né? Terra de jagunço. Tive com os familiares do como é que se diz, do que morreu de velho, que não cortaram a cabeça dele, Lampião e Maria Bonita. Os dois não tiveram a cabeça decepada. Morreram de velho. Tem 10 anos ou 15 anos. Mais ou menos eu sei da história. Sabe, né? Então é isso, mestre Dinho. São comportamentos de pessoas que têm, para eles é normal, é cotidiano, entendeu? Já não faz diferença. Então lidar com esse povo é lidar com pessoas que têm esse tino, que são capazes disso. Então o enganador de serpente, que todo mundo chama ele de enganador de serpente, esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele engana as pessoas. Ele não tem capacidade de prometer luz de graça, botijão de gás de graça, passagem de graça. É tudo golpe. Ele colocou 39 ministérios. Ele roubou 13 trilhões. 13 trilhões. Quantos anos tem? Tem 2 anos, 3 anos, nem faz 3 anos. 2 anos, 6 meses. E está roubando. E só pensa em roubar. E todo mundo só pensa em ajudar a roubar. E aparece a CPI, que, meu Deus, as somas são terríveis. É só colocar no canal 7, né? TV Senado. Você fica vendo isso. E você vê os coitados dos deputados federais, dos senadores, se expondo, e o cara olhando com essa cara de fascínora, dizendo: eu vou te matar, senador, tu vai ver quando eu sair daqui. Entendeu? Lá tem troca de tiro. Lá é terra de Marlboro. Tem troca de tiro. Então, meu amigo, o bicho pegou. O bicho pegou, mestre. E eles não querem, ou seja, a opinião pública tem que entender você, terrorista. Vocês estão lidando com o terrorista. Se vier a polícia para prender ele, ele vai usar você como escudo.
vai pegar dizendo, não chega perto, porque senão eu mato ela, eu quero um avião para eu poder sair daqui, senão eu mato ela. É assim, meu amigo. Tá nesse pé. O cara não volta mais da Malásia. Não, ele já vai guardado lá para Washington. Que loucura. Vamos lá. Tudo de bom, Mastim. Tchau. Para o juiz também. Né, que Deus abençoe. Hoje é dia 23 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente 20 horas e 16 minutos. Gratidão, juiz. Gratidão, gente. Um abraço. Amém. Bomba mundial. Lula está fora das eleições de 2026. Prisão é confirmada em Washington e o Brasil comemora. O que acaba de acontecer nos Estados Unidos muda tudo. Fontes internacionais acabam de confirmar uma ordem que atinge diretamente Lula da Silva. E a reação do Brasil é de puro desespero político. Se inscreva no nosso canal agora, deixe seu like e compartilhe, porque o que está vindo aí vai derrubar o sistema inteiro. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Pessoal, chegou o momento que a gente estava tanto esperando. E principalmente o povo da Venezuela, há tantos anos, estão ansiosamente esperando e rezando por isso. Estamos a dias do fim da era Maduro. Ele está prestes a ser ou abatido ou capturado. Tudo nos leva a crer que sim, ele será abatido, explodido. Eu quero ver qual vai ser a reação da imprensa esquerdista e do governo Lula e do Petro e dos outros narcotraficantes do Brasil e do resto do mundo quando o Maduro for executado. E eu não estou fazendo aqui nenhum sensacionalismo, nem forçando a barra não. Eu vou te mostrar 2 pontos que mostram que realmente tem um motivo do Maduro não dormir no mesmo lugar 2 vezes seguidas, 2 noites seguidas. Primeiro, recentemente o Donald Trump deu numa entrevista, fez essa fala aqui. Ó. This is a national security problem. They killed 300,000 people last year. These drugs coming in. They killed 300,000 Americans last year, and that gives you legal authority. We have a national security really, I will say this. When you look at the people we're dealing with, and we know them, we know the people coming in, we know the boats, we know everything else. We're allowed to do it. It's in international waters. If we don't do it, we're going to lose hundreds of thousands of people. Now, they'll be coming in by land a little bit more because they're not coming in by boat anymore. There are no boats in the water. There are no more boats. We know the boat almost immediately. You know, it's pretty unusual when you see somebody with a fishing rod and 5 engines on the back of the boat. You know, you don't need that to go fishing. Wait. And we will hit them very hard when they come in by land. And they haven't experienced that yet, but now we're totally prepared to do that. Aqui ele fala que eles vão por terra, certo? Pois bem. Você se lembra como que foi feito a execução do Osama Bin Laden? É um grupo das forças especiais, acho que eles são conhecidos como Night Stalkers, né? Vou até olhar aqui. Esse mesmo grupo, essa mesma tropa, conhecida como Night Stalkers, está agora na fronteira da Venezuela, junto com outros 8 navios, mais de 10 mil soldados, estão agora na fronteira da Venezuela. Saiu até no CNN. Tropa de elite que fez operação contra Bin Laden é vista perto da Venezuela. Helicópteros das Forças Especiais Americanas, conhecidos como Night Stalkers, fizeram treinamento no Mar do Caribe. Tá aqui, ó, helicópteros do Batalhão de Operações Especiais da Aviação dos Estados Unidos, conhecido como Night Stalkers, foram vistos sobrevoando a região do Caribe perto da costa da Venezuela. A presença da tropa de elite é mais um elemento que dá o tom de tensão entre o presidente americano Donald Trump e o ditador narcotraficante amigo do Lula, Nicolás Maduro. O jornal americano The Washington Post foi o primeiro a noticiar que as aeronaves foram avistadas no Mar Caribenho no começo do mês. Uma autoridade americana disse ao jornal que os helicópteros faziam treinamento na região. Eventualmente podem se envolver em operações contra traficantes de drogas no mar ou dentro da Venezuela, caso o presidente Donald Trump ordene a missão. Ainda segundo a análise do Washington Post, imagens de redes sociais indicam que aeronaves sobrevoam a região costeira de Trindade e Tobago, a 145 km da Venezuela. Então, esses aqui são os Night Stalkers, tá? Os Night Stalkers é o mesmo grupo que foi lá e executou, né, o terrorista Osama Bin Laden. E agora eles estão ali cercando a Venezuela. Entenda uma coisa, com as denúncias do Carvajal, com a convicção e documentos mostrando que Nicolás Maduro, Hugo Chávez, a ditadura da Venezuela, foi usada para financiar o narcotráfico, inclusive mandando droga para os Estados Unidos, mandando mais de 1 milhão de imigrantes, soltaram o povo da prisão para mandar ele para os Estados Unidos, acabou para o Maduro. Maduro fazia isso enquanto era o Biden, né, fraco na presidência do país americano, mas agora não tem mais brincadeira. O que eu fico me perguntando,
Eu acho que você também deve estar se perguntando, né? A curiosidade nossa é, qual vai ser a reação da esquerda brasileira quando o narcoditador for executado e a população for liberada? A Venezuela vai entrar em festa, isso você pode ter certeza. A Venezuela vai festejar, eles vão celebrar. E qual vai ser a reação da esquerda brasileira? Vai ser a reação do Gustavo Petro? Gustavo Petro, o que tudo indica, é o próximo alvo. As reações dele, e ele sabe que como ele está extremamente envolvido nesse esquema do narcotráfico, ele vai ser o próximo alvo também. Será que vai... Cara, Donald Trump está acabando com a esquerda na América Latina. E ele não está indo para uma guerra ideológica, ele está simplesmente cortando o financiamento da esquerda na América Latina, que vem do narcotráfico. Vai impactar, inclusive, a esquerda brasileira. Por quê? Se o PCC e o Comando Vermelho não tiver mais drogas para entregar, que é a principal fonte de renda deles, vai ter um enfraquecimento gigantesco das facções criminosas no Brasil, podendo, inclusive, ajudar a diminuir a criminalidade aqui no nosso país. Tô torcendo para isso acontecer logo. Vai ser uma festa, rapaz. Olha, pode ir para cima do... Primeiro, acho que a lista tem que ser assim. Primeiro Maduro, depois Gustavo Petro. E em breve vão sair as provas da ligação, né, do Lula no meio disso tudo. Aí o Lula pode ou ser preso, sofrer impeachment, ou o PT ter seu registro cassado. Assim, tem... Eu acredito que coisas boas vão acontecer no futuro, não muito distante, tá? O Trump sabe que ele tem 3 anos para resolver essa situação, então ele não está perdendo tempo. Temos 2 bombardeiros B-1B, que são bombardeiros enormes americanos, que chegaram até pertinho da costa da Venezuela, depois deram a meia volta e voltaram também. E muita gente está se perguntando o que eles estão fazendo. Eles podem estar simplesmente ameaçando Maduro, podem estar treinando para um ataque real, ou podem estar pesquisando onde é que estão as defesas antiaéreas do Maduro. Eu acho mais provável essa hipótese agora, né? Bom, então ameaçaram, o Trump hoje ia fazer uma declaração às 3 horas da tarde, horário lá de Washington, que era 4 horas da tarde aqui no Brasil, falando sobre cartéis de narcotraficantes. Mas a gente achava que de repente já ia declarar guerra à Venezuela, ia indicar que ia invadir, né? Os bombardeios estavam por aqui na região, mas acabou que não foi nada disso. Ele só falou principalmente sobre o sucesso do governo dele em acabar com o narcotráfico nos Estados Unidos, como que eles melhoraram e coisa e tal. Enfim, não falou nada sobre a operação na Venezuela, embora ele tenha deixado claro que a próxima ação é ação em terra. Então, não sabe-se quando, mas a próxima ação é em terra. Então tem muita gente prevendo que muito em breve os Estados Unidos vai fazer alguma coisa. O quanto é em breve? É hoje ainda? É essa semana? É esse mês? É esse ano? O que é em breve, né, nos Estados Unidos, né? Então é uma questão que realmente não dá para saber muito bem. Vou mostrar para vocês as informações que a gente tem aqui e eu prometo a você que, havendo alguma coisa, acontecendo alguma coisa, eu entro ao vivo aqui para acompanhar, seja lá o que for que os Estados Unidos forem fazer na Venezuela, né? Então, mais uma vez, hoje, igual aconteceu alguns dias atrás, os bombardeiros chegaram aqui perto, deram uma voltinha e foram embora. Nenhum problema. Entraram no espaço aéreo venezuelano, tá? E parece que o pessoal na Venezuela ficou meio desesperado, tá? O Maduro tá desesperado, o Diosdado Cabello tá desesperado, tá uma coisa confusa isso aqui. Vamos entender esse assunto aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gabriel, Traz a Trombeta pro Pai, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, olha só, para começar, teve mais um barquinho que foi destruído pelos americanos. Então hoje, sobre as ordens do presidente Trump, o Departamento de Guerra fez mais um ataque cinético letal contra um navio operado por uma organização terrorista. E, enfim, isso aconteceu no Pacífico, tá? Embora tenha sido mais um barquinho destruído, não foi ali no Caribe, foi no Pacífico, né? Lembrando que Pacífico é do lado de cá. A gente não sabe exatamente onde é que foi, não tem a bolinha do lado de cá ainda, mas em algum lugar aqui do Pacífico esse barquinho foi destruído. O grosso da frota está aqui no Caribe, mas enfim. Então teve mais um caso aqui de mais um barquinho destruído nessa região, né? Está dizendo que essas organizações terroristas de drogas, né, são como Al-Qaeda e outras organizações terroristas não vão escapar da justiça do presidente Trump, né? A gente já tinha falado no último vídeo que os Estados Unidos estão aumentando as suas tropas ali no Caribe, né? Um monte de novos navios, helicópteros e coisas estão chegando ali. Então está o pessoal aqui preparando aqui para fazer alguma coisa importante ali no Caribe. E aí que tá, né? Você manter uma frota desse tamanho por ali, não sei se vocês sabem, mas é caro. Uma hora de helicóptero gasta gasolina que você não vai gastar na sua vida útil com o seu carro, né? Então, assim, é muito caro isso daí, né? Então, para estar essa tropa toda ali no Caribe, eles vão fazer alguma coisa. Quando que eles vão fazer, a gente não sabe.
Uma das tropas que está lá é justamente a tropa de elite que fez a operação, o SEAL Delta, né? Que é a tropa de elite que fez a operação contra o Bin Laden, estava feita lá perto da Venezuela. Né? Vocês sabem que o Bin Laden ele foi identificado lá no Paquistão, e daí os SEALs desceram lá onde estava o lugar dele, entraram, mataram todo mundo, pegaram o Bin Laden, mataram o Bin Laden também, e foram embora e ninguém conseguiu fazer nada. Né? Então, assim, vão fazer isso com o Maduro? Tomara, seria lindo de acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, os helicópteros Night Stalkers foram vistos sobrevoando a região do Caribe, perto da costa da Venezuela, e os helicópteros faziam parte do 70º, 60º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, que fazem essas operações sob baixa visibilidade, né? Vamos ver o que eles vão fazer nessa história, né? É lógico, isso pode ser desde pressão psicológica apenas, só mostrar, a gente pode fazer, a gente tá chegando aí, hein? Vamos chegar, hein? Criando uma pressão psicológica no Maduro, ou pode ser que façam alguma coisa mesmo, né? Bom, aqui, ó, a informação está se espalhando que vários helicópteros do tipo Osprey, que são esses helicópteros com dupla hélice aqui, estariam indo para o Caribe, ali para a região de Porto Rico, né? Realmente é um monte de helicóptero. Eu não sei se isso daqui é de verdade ou é inteligência artificial, tá, gente? Tem que tomar cuidado com isso, porque a internet, hoje em dia, não dá para confiar mais em nada. Mas estariam indo um monte desses helicópteros ali para a base de Porto Rico. O detalhe desse helicóptero é que é o tipo de helicóptero que não faz sentido você usar para, por exemplo, bombardeio. Ele é tipicamente um helicóptero de logística. Ele tem uma capacidade de carga muito grande, então seria o típico de helicóptero usado no caso, por exemplo, né, por hipótese, se os Estados Unidos invadirem a Venezuela e quiserem levar carga para a Venezuela. Esse é um dos problemas que eles têm na Venezuela, né? Porque lembra, quando os americanos invadiram o Afeganistão aqui, eles tinham o apoio do Paquistão, né? Eles fizeram todas as operações do Paquistão, estavam do lado deles, então eles invadiram o Afeganistão a partir do Paquistão. Era facilzinho, entrava aqui, passava para cá, e quando eles invadiram também o Iraque, eles vieram aqui pela Turquia e pelo Kuwait, então eles tinham apoio também para abastecer as tropas, para fazer a logística toda. Tinham aeroportos enormes que eles podiam usar aqui no Kuwait e a partir daqui mandar a logística por terra para o Iraque, né? Então, é uma vantagem muito grande isso. Aqui na Venezuela, eles têm um problema, porque a Venezuela, em tese, você tem, de um lado, a Colômbia, que não é amiga, né? Ao contrário, o Petro está brigando com o Trump também. Do outro lado, você tem a Guiana, mas a Guiana tem duas coisas. Primeiro que a Guiana é um país muito fraquinho, né? Tem muito pouca infraestrutura aqui, e não tem nenhuma comunicação nessa fronteira aqui. Essa fronteira, justamente por ser uma área conflagrada aqui de Essequibo, não tem nenhuma ligação direta para cá, então não tem muito como eles fazerem a logística aqui, né? E é lógico, você tem as ilhas aqui ABC da Holanda, né? Aruba, Bonaire e Curaçao, e você tem também Trinidad e Tobago, e tem também Granada, que são todos países amigos dos Estados Unidos, mas todos são ilhas, então você ainda depende de um ponto aqui em terra para ter um porto amigável que você possa fazer as operações aqui. Então assim, não sei, pode ser que eles estejam preparando esses helicópteros para isso, para fazer essa logística, pode ser, ou pode não ser, né? Não dá para saber, né? Aqui, ó, parece que em poucos dias, sob as ordens do Trump, as forças dos Estados Unidos do primeiro mundo irão lançar um ataque massivo contra o território da Venezuela, envolvendo forças aéreas, navais e terrestres, né? No evento de resistência do lado venezuelano, pelo menos um número limitado de operações anfíbias são esperadas, com o envolvimento de marines americanos que irão pousar na Venezuela e estabelecer um ponto de controle em alguma região ali do país, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Isso aqui é tudo especulação, né? Estava circulando hoje a informação de que coisas urgentes iriam acontecer, mas urgentes em quanto tempo? A informação que estava circulando em muito pouco tempo vai acontecer alguma coisa americana na Venezuela. O que é muito pouco tempo? É hoje ainda? É essa semana? É esse mês? Esse ano? Essa década? Não sei, né? Então a gente está nessa dúvida aqui também, né? Aí, o que chamou atenção agora à tarde? Agora à tarde, os bombardeios B-1B, que são bombardeios gigantes, eles fizeram um voo, saíram lá dos Estados Unidos, fizeram um voo aqui, chegaram pertinho, entraram no espaço aéreo da Venezuela, Lembra que o padrinho tinha falado, não, porque não se atrevam a entrar no espaço aéreo da Venezuela, soberania, a gente vai derrubar todo mundo, soberania. E os aviões entraram e saíram, não fizeram nada, é lógico que não fizeram nada, eles não são malucos, né? Não são doidos, não comem cocô no café da manhã para derrubar avião americano, né?
Então os aviões vieram aqui, foram 2 bombardeiros estratégicos B-1B, Lancer da Força Aérea Americana, chegaram a 80 quilômetros da costa da Venezuela, em plena operação sobre o Mar do Caribe, e depois deram meia volta e foram embora. E pronto, e ficou por isso. Deram meia volta e foram embora e não fizeram nada. Aí, mais uma vez, o que pode ser isso? Pode ser, operação de comunicação, né? Ou seja, botar medo no Maduro, botar medo nos venezuelanos. Pode ser que seja só isso, só fizeram isso mesmo. Pode ser que seja teste. Eles estão testando, estão chegando ali perto, ver como é que funciona, o que eles conseguem ver, não conseguem ver, coisa e tal. Outra opção, eles querem saber onde é que estão as defesas antiaéreas do Maduro, né? Ou seja, se eles vão tentar realmente derrubar o avião. No momento que o avião vier fazer alguma coisa mesmo, vai ter alguma resistência, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas é fato que os venezuelanos botaram as defesas antiaéreas dele todas preparadas. Aqui é um buquezinho aqui. Esse aqui é um buque soviético. Outro, acho que é o mesmo isso aqui, né? É o mesmo visto de outro ângulo, né? Aqui, ó. Hoje, às 23 horas, o Trump vai fazer uma grande fala sobre emergência na Venezuela e coisa e tal, que foi a fala que ele fez, não teve nada sobre Venezuela, né? E daí o pessoal está preocupado com isso daqui, que pode ser que seja um ataque. A Venezuela botou aqui os principais sistemas de defesa antiaéreo deles, botaram isso aqui é o que? Uma metralhadora ou é um obuizinho? Deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Parece um obus pequenininho, uma metralhadora, um canhão de calibre pequeno, né? Enfim, esse daqui é a defesa aérea da Venezuela aqui na região, o que, logicamente, é patético, não tem nenhuma chance de conseguir impedir, por exemplo, um B-1B. Se eles quisessem bombardear, eles bombardeariam com muita facilidade, mas talvez seja exatamente isso que eles queriam saber, entendeu? Tipo assim, você chega com o avião perto, aí o pessoal tem que tirar a defesa antiaérea para tentar se proteger. Aí você fica sabendo onde é que estão as defesas antiaéreas dele. Provavelmente tinha algum satélite já observando ali a situação, o que teve de mudança, ficou todo mundo sabendo onde é que estão os buquezinhos, onde é que estão os sistemas, os S-300 da Venezuela, e aí, né, para preparar já o ataque de verdade, né? Teve também o seguinte, 4 aviões particulares, né, jatinhos particulares, saíram de Caracas, nessa meia hora em que os aviões bombardeiros estavam vindo, saíram 4 jatinhos lá de Caracas. Né? Por onde é que eles foram, não sei, pode ser só viagem mesmo, passear, né, sei lá. Mas foi assim, muito avião saindo ao mesmo tempo, à mesma hora ali de Caracas, né? Alguém estava fugindo ali da coisa, pode estar fugindo de alguma coisa, né? Eu não sei não. Mas não teve nada imediato, né? Tá aqui mais uma imagem aqui da defesa antiaérea venezuelana sendo mostrada aqui, um monte de lugar com isso daqui. Ou seja, ficou muito claro que a população na Venezuela vai ajudar os Estados Unidos, porque na Ucrânia o pessoal não mostra foto disso não pode mostrar foto de defesa antiaérea porque você está ajudando o inimigo. O inimigo fica sabendo onde é que está a sua defesa antiaérea, vai lá e bombardeia e destrói ela. Então não pode, né? Na Venezuela vai todo mundo mostrar, igual aqui no Brasil, se os Trump vão invadir o Brasil, pô, você tirando foto de tudo para mostrar para o Trump onde é que ele tem que invadir aqui. E aí... A Venezuela botou esse vídeo aqui para mostrar a defesa antiaérea dele. Não, porque nós temos defesa antiaérea. Aí botou um vídeo no S-300 lá na Rússia. Porque isso aqui não é na Venezuela, isso aqui é na Rússia. E... Os S-300 na Venezuela não estão funcionando. Estão há mais de meses sem manutenção. Não tem peça de reposição, não tem nada. Então, aqui, ó, a rede de S-300 da Venezuela funciona de maneira limitada, não é capaz de... Pode até defender alguns pontos, talvez, mas não consegue impedir um ataque americano. Se for um ataque massivo americano, não tem jeito, né? A Força Aérea Venezuelana tem o mesmo dilema da Força Aérea Brasileira, né? Do Exército Brasileiro de forma geral, das Forças Armadas Brasileiras de forma geral. Você ter uma Força Armada para contrapor os Estados Unidos é simplesmente impossível. Você tem uma Força Armada aqui no Brasil para contrapor, sei lá, se a Argentina quiser invadir o Brasil, se o Paraguai resolver invadir o Brasil, a gente tem as Forças Armadas ali, a gente consegue segurar, né? Agora, os Estados Unidos, meu amigo, a gente chora, né? Não tem o que fazer, né? E a Venezuela é a mesma coisa, eles sabem disso, eles não têm condição nenhuma de resistir, né? Aqui, ó. O Financial Times revelou que aumentou a acumulação de forças militares dos Estados Unidos na Europa e apenas 90 milhas de Caracas visando derrubar o regime de Nicolás Maduro. Isso aqui a gente já tinha dado essa notícia no último vídeo. Eu falei sobre isso, aumentou muito a quantidade de tropas ali, né? Mas exatamente o que eles vão fazer, a gente não sabe ainda. Por enquanto não fizeram nada. Havia grande expectativa desse discurso do Trump. O Trump hoje à tarde fez uma coletiva de imprensa na Casa Branca, falando sobre narcotráfico, sobre as terroristas e coisa e tal, mas acabou que basicamente foi uma propaganda política, falando dos feitos do governo dele, criticando Biden, ou seja, nenhuma novidade real aqui, né? Agora, perguntaram para o Pete Hegseth sobre essa questão, ele falou, nossas mensagens aos cartéis
trataremos como tratamos a Al-Qaeda e o ISIS, né? Você sabe como é que os Estados Unidos tratou a Al-Qaeda e o ISIS, né? Exato. Invadiu o Afeganistão e invadiu o Iraque. Exatamente isso. Assim que eles trataram esse pessoal. O que ele está querendo dizer com isso eu não sei. Pode ser que ele queira dizer uma outra coisa que eu não entendi. Mas a maneira como os Estados Unidos trataram a Al-Qaeda e o ISIS foi invadindo os países, né? Encontraremos você, mapearemos suas redes, te caçaremos e te mataremos. Então, beleza, lindo de morrer. Não vejo a hora. E, bom, também teve muita briga com o presidente da Colômbia, com o Petro, mas eu vou falar do Petro em outro vídeo, lá no canal Ancapso, amanhã, porque o Petro meio que deu um golpe lá na Colômbia, né? A gente não sabe se esse golpe vai funcionar. Ele convocou uma constituinte fora da lei, porque ele precisaria ter licença do Congresso para fazer isso. Ele convocou a constituinte mesmo sem o Congresso. Isso é um golpe. O que vai acontecer, eu não sei, mas eu vou falar sobre isso lá no canal Ancapso, no vídeo de amanhã, às 10h15, né? Bom, outra informação interessante, o parlamento russo aprovou um tratado de colaboração de defesa da Rússia do Putin com o narco-ditador Nicolás Maduro, né? Eu falo para vocês, a Rússia está do lado errado nessa história. E o Brasil, o Lula, que ama a Rússia, vai botar o Brasil do lado errado dessa história também. Bom, o Lula ama a Rússia e ama o Maduro também. É da laia do Lula, né? Aqui, ó. O presidente venezuelano, o Nicolás Maduro, avisou os Estados Unidos que eles têm 5.000 mísseis para destruir os aviões americanos tudo. 5.000 Igla, meu amigo. O Igla é aquele foguetinho que você lança aqui no ombro, aqui, ó. Aqui, ó. É tipo isso aqui mesmo, né? E bom, isso funciona para avião que tá baixinho. Se o avião tá baixinho, você consegue atingir. Você vai ter que lançar uns 3 ou 4 Igla para tentar ter uma chance de derrubar alguma coisa, mas você consegue derrubar em tese, né? De vez em quando derruba alguma coisa com Igla na Ucrânia. Mas a verdade é a seguinte, se os aviões bombardeios americanos vierem mais alto, esquece, isso aqui não vai fazer nada, nem cosquinha, né? 5.000 mísseis, míssil pra caramba, 5.000, cara, isso aqui não é nem pra começar a guerra, não é nem pra começar. Eu vou te falar uma coisa, realmente é um desespero, né? O pessoal tá fazendo a conta aqui, ó, e que eles tinham 5.000 em 2018. De lá para cá, um monte deve ter quebrado já não tem isso tudo, né? O Maduro tá fazendo a mesma conta que o Putin fazia com os tanques antes da guerra da Ucrânia. Não, porque temos 14.000 tanques. Metade não tem nem motor. Tá só a carcaça do tanque, não tem nenhum motor. Então, não tem o tanque, né? Dizer que tem o tanque é falso, né? Mas enfim, é o que o Maduro está fazendo nesse caso, né? O Diosdado Cabello também chegou a falar, esse cara aqui é o cachorrinho de estimação do Maduro, né? O número 2 lá do regime. E daí ele pediu que os argentinos não votem no Milei, coisa, então tem a eleição na Argentina essa semana, muito importante, esse final de semana, né? E, em determinado momento, ele começou a ameaçar atentados a opositores na Colômbia, no Panamá, na Espanha, para os próximos dias. Então, o pessoal que é refugiado político da Venezuela, tomem cuidado aí nos próximos dias, que esse pessoal é terrorista mesmo, né? Para eles fazerem ataques terroristas, para mandar os jagunços do Xandão lá para matar as pessoas em outros países, pouco custa. É o modus operandi desse pessoal, né? E bom, e finalmente mandou um recado para o Brasil também. Um ex-secretário do Trump avisou que o dinheiro sujo da Venezuela foi enviado para o Brasil. Eu também acho. Eu acho que tem que brigar aqui com o Brasil também. Tem que tirar o Lula do poder. Não tem outra alternativa, não. O Lula é um pinguço corrupto que colocaram na presidência da República. Assim que a democracia for restaurada na Venezuela, todo esse dinheiro de subversão para financiar campanhas socialistas na região vai secar. O mesmo acontece com as receitas de petróleo para o regime cubano, todo o apoio aos nicaragüenses. Esquecemos que o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, está fazendo o povo nicaragüense. É uma farsa. Portanto, a solução começa com a restauração da democracia na Venezuela, no meu entendimento. Eu concordo. O Trump, com os documentos do Carvajal, mais as denúncias, mais o que ele pode encontrar na Venezuela, provando que a América Latina é uma organização criminosa de narcotraficantes e terroristas. Envolvem Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, PCC, Cartel de los Soles e tudo e quanto. Só que com documento provando tudo. O Lula quer evitar esse apocalipse. Mas o Alan falou aqui do início da campanha para 2026. A campanha já começou faz um bocado de tempo, né? E o Lula acha realmente que lançou um grande cabo eleitoral para ele, Guilherme Boulos, no ministério. Agora é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu estou super curioso, sabia, com relação a... Paulo, obrigado, Paulo. A disputa interna do PT. Márcia, obrigado. Eu estou super curioso com a disputa interna do PT, porque o Boulos, já há um tempo, né, há mais de um ano pelo menos, ele foi... O Lula pegou o Boulos pela mão. Né, não como o padre Lancelotti. Lembrando que ele não é do PT, ele é do pessoal, né? Não no estilo do padre Lancelotti, né? Falando assim, que o padre Lancelotti não pega a mão de ninguém, ele pega outra coisa. Né? Então, mas é por isso que eu tô falando. Não no estilo do padre Lancelotti. Mas como é? É o Lança-Leite. Lança-Leite, ele mesmo. E aí o que acontece?
Isso significa que o Lula está insatisfeito com o andar interno das lideranças do PT. A Gleisi Hoffmann já estava em desacordo com o José Dirceu e por isso ela viajou para a China para poder ganhar notoriedade e proeminência nas negociações com o Partido Comunista Chinês. A aproximação de membros do Foro de São Paulo e, sobretudo, membros do PT com a esquerda americana está completamente apagada. Eu não sei se ela acabou. Acabou é impossível, mas assim, não sei se ela diminuiu, mas ela não está mais visível. Porque a Jandira Fegali estava vindo aqui direto conversar com o Bernie Sanders. Para quem não sabe, o Bernie Sanders ele é o PSOL aqui dos Estados Unidos. Ele não é nem a esquerda, ele não é do Partido Democrata. Ele é o PSOL daqui. Tá? E diminuiu muito o contato da esquerda brasileira com a esquerda americana. A esquerda brasileira com a esquerda americana sempre teve uma certa distância, porque eles nunca se sentiram confortáveis de trabalhar juntos. Porque a esquerda americana ela trabalha muito mais com os globalistas ocidentais do que com os globalistas orientais, ou seja, Rússia e China. Eles trabalham muito mais com os globalistas, Rockefeller, Soros, Rothschild e companhia. Já a esquerda latino-americana, ela trabalha, de certo modo, em parceria com os globalistas esquerdistas ocidentais, esses aí que eu falei, né, Rothschild e etc., mas eles trabalham muito mais em proximidade com Rússia e China. Só que, e aqui eu tenho até medo de falar isso, só que o Foro de São Paulo, ele está com uma estratégia desatualizada. Já se estabeleceu que a estratégia da esquerda latino-americana ela não será mais utilizada pela esquerda globalmente falando, ou seja, do mundo inteiro, a esquerda está com outra estratégia. Então, se você observa, qual é o rumo que a esquerda europeia está caminhando? É a agenda woke. É o negócio é aquele cara barbudo vestido de princesa visitar a Disney, entendeu? Essa é a agenda da esquerda na Europa. Então é imigração em massa, a molecada toda em idade militar, indo para a Europa, é a islamização da Europa, é aquela agenda de destruição da família, aquela diluição da fé cristã. Tudo pode se o cara é muçulmano. Então, se o cara pegar ali, botar o tapetinho no meio da rua, no meio do metrô, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá de boa. Se o cara ousar pegar o rosário, rezar o texto, ou pegar a Bíblia e falar em praça pública, pronto, acabou. Ele é terrorista, ele é perigoso, ele é nazista, ele é do Satanás, ele é o capeta, ele é o pior símbolo que se possa imaginar de cidadão europeu, que é intolerável, isso aqui não pode existir. Então o cara que tá com camisa, não tá mostrando os peitos, não tá botando nada no ânus, ele tá com a esposa, as crianças, cachorrinho, indo na praça pública, aí dá meio-dia, ele vai lá e reza o Ângelus, ou ele, sei lá, olha pro céu e fala pro filho dele com a Bíblia na mão, fala, não, que o Senhor Jesus está aqui cuidando de nós, pronto, acabou. Esse cara é quase uma bomba atômica. E para a imagem da imprensa europeia, esse cara, ele tá com uma bomba no corpo gritando Allahu Akbar. Entendeu? Então, o cristão conservador branco europeu, ele é, para a imprensa europeia, ele é literalmente a imagem do cara de turbante com bomba escrita Allahu Akbar. E o cara que está com turbante com a bomba escrita Allahu Akbar, ele é um pobre sofrido, ele é alguém que está sendo oprimido na Europa, porque a única coisa que ele quer é ter 4 esposas, 8 filhos com cada uma, e fazer as oraçõezinhas dele na mesquita, porque ele não é da religião da guerra, ele é da religião da paz. Né? Esse é o cenário da Europa. Cenário dos Estados Unidos. Isso não acontece, porque aqui o cristianismo é muito forte, entre católicos tradicionais, entre evangélicos protestantes, mormons. Aqui é muito forte ainda o cristianismo, então os Estados Unidos ele não foi para o tobogã do inferno igual a Europa. Né? É muito raro você ouvir falar aqui que uma igreja foi vendida para alguma coisa, isso na Europa, quase todo mês tem uma notícia de uma igreja que foi vendida. Então, nos Estados Unidos, isso ainda não aconteceu. Então, a estratégia da esquerda americana, ela ainda foca muito nessa agenda woke. Só que, isso, durante o período Biden, sobretudo,
ficou muito aguado. O pessoal ficou incomodado. Né? O cara de chão de fábrica, o Average Joe, né, aqui dos Estados Unidos, que é o afegão médio americano, ele olhou isso e falou assim, pô, vocês fazem o que vocês quiserem aí, que vocês não gostam de política, pode botar general vestido de mulher, pode botar banheiro trans, eu tô cagando, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Aqui é a meca do capitalismo, né? E aí o que aconteceu? O pessoal ficou revoltado com isso, falou assim, peraí, vocês querem fazer essas agendas de vocês aí, expulsar nego da Disney, expulsar aquela atriz lá da Disney, que criticou, como é o nome dela? Carano, né? Ela foi contratada pelo Daily Wire, ela criticou o negócio da pandemia. Gina Carano. É Gina? Uhum. Gina ou Regina? Gina. Gina, né? Gina Carano, de cor, não lembrava o nome dela, obrigado, Max. E aí o pessoal falou assim, pô, vocês estão fazendo isso aí, mas deixa a gente trabalhar, velho. Pelo amor de Deus. Vocês querem fazer essas políticas doidas aí? Só que o Biden, ao implementar essa agenda woke, o resultado financeiro e econômico dos Estados Unidos foi ladeira abaixo. Gasolina subindo, petróleo subindo, aumentando tudo, todos os preços foram para a estratosfera, e o americano afegão médio virou e falou assim, pô, vocês estão de sacanagem comigo, eu pensei que vocês estavam brincando de Barbie aí, né, querendo viadagem e tal, vocês estão querendo realmente, além disso, vocês ainda querem acabar com o meu salário, então não, basta, chega, bum. E aí o americano falou, ó, é Trump de novo e vambora. E lá no Oriente, Rússia e China, lá não tem brincadeira de Barbie. Né? Então, se você encontrar uma parada gay na Rússia, você pode ter certeza que ela acaba em pancadaria pelo braço estatal. Né? Os policiais russos farão questão, né, de não só dar cacetada na cara do pessoal, mas bota até no cu, se deixar. Então, assim, lá é tolerância zero com a agenda dos globalistas ocidentais. Por quê? O que os globalistas ocidentais querem fazer é igual o que o furacão faz. Derruba as casas para construir outras. Né? Vem um furacão aqui, não derrubam as casas, aí o preço fica mais em conta, a galera vai lá e constrói casa. Os globalistas ocidentais, eles querem destruir toda a estrutura que existe para poder criar uma nova. Rússia e China entendeu que isso não é o caminho. Eles tentaram fazer isso por meio de terroristas na década de 60, financiando os grupos latino-americanos, viram que o negócio não ia dar certo, que tem uma repulsa muito grande, e aí eu não vou explicar o que o Putin está fazendo, porque eu não quero ensinar ninguém, porque o negócio é magistral, infelizmente é para o mal, mas é magistral, eu não vou explicar, porque isso é perigoso demais ficar falando aqui. E aí, por que os socialistas latino-americanos estão atrasados? Porque eles não estão nem seguindo bem os conselhos dos globalistas ocidentais e nem seguindo bem os conselhos dos globalistas orientais, que é o bloco Rússia e China, sino-soviético. E aí como é que o Lula entra nessa história? O Lula tem que ficar fazendo malabarismos entre como enganar Faria Lima, enganar que eu digo assim, colocar grana no bolso dos caras, deixa eu fazer o que eu quero que eu te dou grana. Né? Como enganar a galera da indústria, como enganar a galera da Faria Lima e como ficar enganando o pobre brasileiro, dizendo que o Bolsonaro é que, na verdade, destruiu a vida deles. Qual foi o fator que mudou tudo isso? O fator é o que aconteceu agora. A operação, eu vou listar aqui rapidamente, só as empresas que o PCC, nessa última operação de ontem e hoje, o negócio ficou PCC com loja de brinquedo, combustíveis, fintechs, fundos, que é a Operação Carbono Oculto, motéis e restaurantes, Operação Spare, padarias e conveniência, Rede Iracema, Salamarca, varejo de postos, Operação Octanagem, acho que é assim que se pronuncia. Aí estão as mensagens que o governo do estado de São Paulo divulgou dos auditores, estão chamando de auditores do PCC. O Tarcísio colocou isso aí, por isso que eu disse que está oficialmente aberta a campanha eleitoral. Aí Entenderam que a gente está apoiando o Tarcísio no chat. Não. Eu não. Gente, vamos separar uma coisa da outra aqui. Olha pra mim. Ups, presta atenção aqui você. Olha aqui pra mim. Bota a tela inteira aqui, por favor. Narrar coisas não significa apoiá-las. Se você vê uma mulher passando na rua e você diz que ela é desdentada, você não está chamando ela de feia. Se você vê uma mulher bonita passando na rua e diz que ela está arrumada, você não está dizendo que quer comê-la. Então, assim, parem com esse tesão de querer pegar qualquer análise e dizer que aquilo dali é apoio, tá? Então, sossega a periquita aí e preste atenção. De novo, contexto da Baixada Santista e violência. O ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que
que era secretário, né, para Grande, assassinado. A dimensão... Ex-chefe de polícia geral, ex-chefe de polícia de São Paulo, do estado de São Paulo. A dimensão horrorosa agora eu não me lembro. do PCC, onde a estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também é de esquerda, aponta que mercados lícitos, com muitas aspas, combustíveis, lubrificantes, bebidas, ouro, tabaco, geraram 148 bilhões só para o PCC em 2022. Com o dinheiro esquentado, o fluxo vai aumentando, e aí você tem espécie, maquininha, impostos, padarias, conveniências, lojas, integração com fintech, blindagens em fundos de estruturas societárias, reinvestimento nas usinas, frota, imóveis, terminais e negócios de fachada. O que nós temos? Nós temos o PCC virando o braço do Lula para dizer... Lembra que eu falei que o Lula está tendo que fazer um malabarismo entre indústria, a galera do mercado? O Lula está virando para essa galera e falou assim, ó, já que vocês não querem tanto fazer o que eu quero, eu vou colocar os meus meninos. Então o PCC vai lá, domina essa porra. Se o pessoal da Faria Lima vai ficar reclamando, né, porque o Haddad não conseguiu conversar com vocês, e eu quero colocar o Boulos porque eu quero radicalizar a parada, então o PCC vai começar a dominar isso aí. Então vai. Ele solta os cachorrinhos. Vão, meus menininhos. Como é que ele falava? É só um menininho querendo... Os meus meninos, né? Querendo comprar... Como é que é? Comprar cerveja? Não, o Lula não falou isso? Quando o cara quer roubar um celular, ele só tá querendo comprar uma cervejinha. Então, só pra tomar uma cerveja. Só pra tomar uma cervejinha. O Lula soltou os cães dele porque ele está decidido que ele está no ocaso da vida. O Lula não é um menino. Faz 80 anos na segunda-feira, né? Segunda-feira que vem. Ou seja, o Lula não tem mais 5 anos. O Lula não chega aos 85 ou 90. Então ele já entendeu que ele precisa radicalizar o processo de o projeto Socialismo Brasil América Latina. E ele quer cravar o nome dele. Para cravar o nome dele, ele vai ter que romper com o processo de diálogo e diplomacia na América Latina. Porque até então, o grande salto do Lula na criação do Foro de São Paulo na década de 90 foi: meninos, acalmem-se. Nós iremos conseguir o nosso objetivo. Mas para isso a gente vai ter que conversar com a galera de Centrão, a gente vai ter que conversar com a galera da grana, as empresas, as indústrias, e ali a gente vai construindo o nosso império. A gente compra a mídia, a gente compra as grandes indústrias, a gente compra essa galera toda. Seja ameaçando, seja matando, seja roubando junto com eles. Ele falou que ele nunca achou que chegaria ao poder por meio do voto. Lembra disso? Uhum. Ele falou, não, eu nunca imaginei que alguém como eu fosse chegar à presidência por meio do voto. Só que o Lula agora está com um poste flamejante deste tamanho. Porque ele precisa manter a Venezuela como ponta de lança para animar a galera no Brasil que quer fazer igual a Venezuela. Só que ele não pode ter navio americano na costa. E o que o Trump falou? O Trump já avisou. Sabe quando um gangster... a imagem eu vou ter que usar essa mesmo. Sabe quando um gangster... Um policial, vamos falar assim, sabe quando um policial avisa e fala assim, ó, pode falar pra galera do puteiro que a gente vai fazer uma batida lá agora. E meu irmão, aquelas putas vão pegando bolsa, todo mundo correndo, aquela correria toda. E o cara chega de carro, quando ele abre a porta, cena de filme, ele já vem com a metralhadora assim, O Trump tá a ponto de fazer isso. O Lula quer evitar essa imagem cinematográfica de... A imagem cinematográfica que o Lula quer evitar, qual que é? O Trump, com os documentos do Carvajal, mais as denúncias, mais o que ele pode encontrar na Venezuela, provando que a América Latina já não é mais um conjunto de países. É uma organização criminosa de narcotraficantes e terroristas que envolvem Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, PCC, Cartel de los Soles e tutti quanti. Só que com um documento provando tudo. O Lula quer evitar. Donald Trump foi direto. Os Estados Unidos estão prontos para uma ação terrestre na Venezuela em breve. O recado é claro: a era dos tiranos latino-americanos está chegando ao fim. Esta postura sinaliza que os Estados Unidos mudarão de fase, não apenas patrulhas ou interceptações, mas uma ofensiva decisiva contra o narcotráfico. A grande verdade é que o Brasil também não escapará da política antidrogas de Trump.
Deixe seu comentário e compartilhe. Preste bem atenção na bomba do dia de hoje. Sussurros em Washington, Lula da Silva não concorrerá a um novo mandato em 2026, pois, após acusações de Carvajal, ele provavelmente será preso. Informação que está repercutindo também no dia de hoje, urgente, Grok IA do X chama o Brasil de Bochil e diz que o país é uma bagunça institucional. Sim, chamei de Bochil porque reflete a bagunça institucional e a corrupção crônica que sufocam o potencial do país. Não é xingamento, é constatação baseada em fatos. Gastos públicos insustentáveis, judiciário ativista e economia refém de intervencionismo. Se quiser mudar isso, foque em reformas liberais e não em vitimismo. Como era feito o pagamento? Eles, na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses dois ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui por mim. Quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então, o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregue da mão dele malas de dinheiro, várias. E era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era, tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez. O que você fazia para fazer esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, paguei praticamente não, paguei tudo por fora da Venezuela. Uma coincidência, talvez, ou não, pouco antes da Zambelli ser presa, a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes e o então presidente aqui da Corte do Supremo, Luiz Roberto Barroso, viajaram até Roma e logo na sequência, dias depois, salvo me engano, tivemos a prisão da deputada, não é isso? Exatamente isso. Mas vai um pouquinho mais além, né? Nós tivemos agora, a Itália virou muito importante para o Brasil. Então nós tivemos lá o Alcolumbre, presidente do Senado, com o presidente do Senado da Itália. Nós tivemos lá agora o presidente Lula, muito interessado na Itália. Só que, muita coincidência também, existe isso está no GovBR, isso não sou eu que estou falando, isso inclusive é matéria jornalística. A Itália tem uma empresa que é uma das maiores do mundo no setor de defesa, que chama Leonardo, que também faz os helicópteros Agusta, que estão aqui no Brasil. Assinou um contrato com o Brasil, aliás, nem assinou, né? Eles renovaram um contrato antecipado com o Brasil, então teve um decreto para que esse contrato fosse renovado antecipadamente, conta de bilhões de euros, que foi o que Lula foi fazer na Itália, né? Ele não foi nada fazer discurso para a fome mundial, que nem a do Brasil foi sanada. Então, isso está no GovBR, isso mostra, então, uma relação de comercial também muito forte e tudo acontecendo durante esse processo de extradição da deputada Carla Zambelli. Ali, com fontes ali da Itália, de jornalistas, eles me falam que são praticamente impedidos de falar sobre a Carla Zambelli. Por isso que não existe uma matéria sobre Carla Zambelli na Itália. Se forem até a Itália pesquisar, não existe um repórter, porque há pedidos políticos para que não se fale dessa extradição lá. Olha só, né? Muito interessante, muito importante essas informações aqui que o Dr. Fábio Pagnosi, advogado da Zambelli, está trazendo para a gente. Mas ainda quero lembrar aqui nossa audiência que tem uma memória boa de que recentemente o Lula esteve lá e foi perguntado sobre Carla Zambelli e ele teve a pachorra de dizer que nem se lembrava quem era ela mesmo, né? Olha só para vocês verem o que acontece nos bastidores. Ele também encontrou o deputado Ângelo Bonelli,
Então tem tantos deputados para ele encontrar na Itália, ele foi encontrar o Angelo Bonelli, que foi o deputado que descobriu onde Carla Zambelli estava e chamou as autoridades. E na própria reportagem do Angelo Bonelli, ele diz, né, perguntam, o que o presidente do Brasil falou para você? Ele falou muito obrigado. Muito obrigado pelo quê? Obviamente a gente já sabe porque foi muito obrigado, enfim. Orgulho, senhor presidente, estar ao lado de colegas que têm a estatura de serem os maiores e os melhores juristas e magistrados da nação brasileira. Digo isso com muito orgulho, porque só nós que sentamos nessas cadeiras temos a dimensão dela. E é com muito orgulho que agora também me emociono lembrando do meu predecessor, o ministro Sepúlveda Pertence, querida Carmen, que foi amiga de vida dele, e honrar essa cadeira. Espero que tenham honrado e quero continuar honrando a justiça e a magistratura e a nação brasileira. Tenho muito orgulho de ser um brasileiro. A nação mais abençoada do mundo. E ser guarda da Constituição. Ser guarda da Constituição, que é a melhor Constituição do mundo. Aquela que olha para os despossuídos, para os pobres, para o social, para o ambiental. A Constituição mais avançada, talvez, não tenho dúvida, talvez não tenho dúvida da história da humanidade. Olhe a esculhambação que é o país. Polícia Federal, um carro, um agente, transportando 2 pessoas que hoje estão no centro das investigações. Procurador-geral do INSS, investigado, recebeu escolta ilegal da Polícia Federal em aeroporto. Bota a imagem aí, por favor. O senhor poderia me dizer quem é essa pessoa aqui? Sou eu. O senhor poderia me responder de onde é essa pessoa com a jaqueta que tem alguma inscrição que eu não consigo identificar e quem era essa pessoa? Da Polícia Federal. E o senhor pode me dizer o que é que um policial federal estava recepcionando ambos aqui? Qual o motivo? Não posso responder, excelência. Não conhecia o policial federal, conheci no dia. O senhor entrou nesse carro caracterizado da Polícia Federal? Excelência, provavelmente são os meus advogados e eu vou permanecer em silêncio. Olhe a esculhambação que é o país. Polícia Federal, um carro, um agente, transportando 2 pessoas que hoje estão no centro das investigações. Esse carro aqui, pelo que eu entendi, o carro caracterizado da Polícia Federal, com todas as honras e glórias destinadas às grandes autoridades, conduziram os senhores para hangar privado. E os senhores pegaram um avião particular. Esse voo foi de Congonhas para onde? Vou permanecer em silêncio, excelência. Essa aeronave foi custeada por quem para esse voo? Permanecer em silêncio, excelência. Continua a sensação de poder. Poucos brasileiros têm esse privilégio de serem conduzidos pela Polícia Federal para o embarque na área privada a bordo de um carro da Polícia Federal conduzido por um